Eu devia ter lido alguma coisa para saber melhor sobre os detalhes aqui. Tem algumas informações ali, mas são fracas também. Só o local onde que as coisas funcionavam. Mas o que eu sei sobre os 7 povos das missões? Bom, era uma bagunça anteriormente, né? A gente tinha o problema ali de Portugal e Espanha. Antes do descobrimento da América, literalmente, oficialmente dizendo assim, né? Portugal e Espanha dividiu o mundo em duas partes. Portugal tinha direito a 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde, se eu não me engano, não lembro muito bem, mas pegava apenas um pedaço do Brasil. Com Cristóvão Colombo oficializando as novas terras descobertas, as terras da Espanha eram gigantescas, pegava literalmente a América inteira aqui. Era muita terra que eles não tinham capacidade de controlar tudo isso aí. Mas enfim, com a Portugal assumindo a parte que pertencia a ele, que era apenas um pedacinho do Brasil hoje, tinha um detalhe lá do Rio da Prata, que era um veio importante de navegação para a entrada do continente. E Portugal queria garantir a navegação no Rio da Prata para o interior. E para isso, Portugal criou um assentamento lá no final lá do Uruguai. Esqueci agora o nome do danado do assentamento. Mas enfim, ele criou um assentamento dentro da terra espanhola. Esse assentamento foi crucial para que isso estivesse desse jeito hoje. Por quê? A gente teve um problema das bandeiras, ou seja, os bandeirantes de São Paulo entravam e atacavam os índios e coisa e tal. A gente tem e os índios daí tinham que se mudar, enfim, entrar mais para dentro do território. E a gente teve outro problema também, que foi a reforma protestante e a contra-reforma católica. E a Igreja Católica, ela queria dominar literalmente essas áreas que estavam, desses novos povoados que estavam sendo descobertos. E ela criou a Companhia dos Jesuítas. Essa Companhia dos Jesuítas é bem interessante, que a cruz era 2 cruzes, que significava dupla fé, coisa assim. E essa Companhia dos Jesuítas, principalmente os padres jesuítas, eles vieram para cá para conquistar os povos nativos da região. E uma das formas que foi feito um acordo entre a igreja e Portugal e Espanha, que os índios que fossem catequizados pela igreja, eles não poderiam ser escravizados, não podiam ser atacados, coisa e tal. E dessa forma os padres jesuítas, eles entraram terra dentro e aldeando os índios. E literalmente uma das promessas é que eles sendo aldeados, eles não seriam conquistados. Bem, a história é bem longa entre a questão desses índios, dos índios, porque eles foram atacados, eles tinham assentamento em esqueci o nome do local, tiveram que ir para o Paraguai, depois voltaram de volta, enfim, tipo uma sanfona entre vai e vem, vai e vem. O que acontece? Aqui nesse local aqui, no final de 1600, os padres jesuítas, eles montaram essa cidade aqui. E aí eles montaram essa cidade aqui e tinha acho que uns 10 mil índios aqui, catequizados, enfim. E os padres jesuítas, tipo, tinha aula, tinha escola, tinha tudo. E também, é claro, eles ensinavam a arte para os índios, para eles desenhar em pedra e madeira, enfim. Então era um povoado assim meio que superior, que foi sendo criado aqui com os índios, os padres jesuítas e os índios. Ah tá, me lembrei o nome agora, se chamava Colônia do Sacramento, que os portugueses eles criaram entre o Uruguai e o Rio da Prata. Essa Colônia do Sacramento, ela não tinha por que estar lá, porque a terra lá, por direito, era espanhola. Só que os portugueses foram lá e montaram a colônia lá para garantir a entrada de navegação pelo Rio da Prata, que o Rio da Prata tinha assim, grandes promessas para a época.
E aí os espanhóis atacaram por algumas vezes a colônia de Sacramento. Às vezes eles ganhavam, os portugueses saíam, só que depois os portugueses voltavam de volta para a colônia de Sacramento. E aí, em determinado momento, eles fizeram novamente uma redistribuição das terras. E nessa redistribuição das terras, é claro, teve várias histórias em cima dessa colônia de Sacramento lá, entre idas e vindas, idas e vindas. Teve uma época que os espanhóis, eles atacaram e dominaram toda a parte aqui de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e o litoral. Florianópolis foi dominada ali pelos espanhóis, enfim, eles ficaram durante um bom tempo governando toda essa área. Só que depois os portugueses tomaram de volta, enfim, era uma briga assim bem interessante. Mas o que acontece? O governo espanhol e o governo português, eles reuniram lá para redistribuir as terras. E nessa redistribuição de terra, o governo português, em acordo com o governo espanhol, o governo português sairia da colônia de Sacramento lá, né? Retiraria os portugueses de lá. Em contrapartida, os espanhóis dariam toda essa área de terra aqui, que fica atrás do Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina, né? Para Portugal. Então toda essa área aqui passaria a pertencer a Portugal. E não apenas isso, a Espanha não apenas cedeu essa área aqui, como também o acordo envolvia eles retirar a galera daqui e deixar as construções. É claro, quando os espanhóis chegaram, que aqui pertencia à Espanha, os padres jesuítas, por exemplo, estavam submetidos aqui ao governo espanhol. Só que quando o governo espanhol chegou e deu a ordem para a galera se arrancar daqui, eu não lembro se era para ir para o Paraguai, não lembro ou para o Uruguai, mas acho que era para o Paraguai. Porque essa área que passaria a pertencer a Portugal, eles teriam que sair e deixar tudo para trás. É claro, os jesuítas não aceitaram o acordo, porque o acordo que os espanhóis fizeram com os portugueses não estava envolvendo os padres jesuítas. E aí nessa brincadeira aí, não aceitaram o acordo. É claro, os portugueses vieram aqui, aí deram uma ordem de despejo, se arranque daqui. Aí os jesuítas armaram os índios, né? Que estavam aqui já bem catequizados, assim, para enfrentar os portugueses. E é claro, quando os portugueses vieram para cá, levaram um cacete deles. E aí os portugueses viram que, assim, parte da armada que existia aqui no Brasil não era, Portugal, né? Que existia no Brasil não era suficiente para tirar esses povos daqui. Porque o acordo dizia que os povos teriam que sair e ficar aqui só as construções. E aí o Portugal reclamou com a Espanha, que a Espanha não estava cumprindo o acordo, que Portugal cumpriu o acordo, retirou a colônia de Sacramento de lá. E aí juntou o exército português com o exército espanhol, vieram aqui e botou todo mundo para correr. Foi um genocídio, literalmente, né? Porque foi a soma de dois exércitos, assim, vieram aqui e moeram o pessoal que estava aqui. Moeram na bala, na facada e na porrada. Uma galera correu, claro, né? E aí depois, quando o exército saiu, aí eles vieram que destruíram tudo que tinha para destruir. Tipo assim, já que nós não vamos poder ficar, eles também não vão ganhar nada de mão beijada. A única coisa que eles deixaram mais ou menos aqui foi a igreja. Eles não destruíram. Agora o resto que tinha, as casas, eles botaram tudo no chão. Para depois eles irem embora. A parte bem interessante era isso, que eu achei, assim, parte da história, né? É que Portugal montou a colônia de Sacramento num território que era da Espanha. Ou seja, uma terra roubada, né? E para devolver o roubo para a Espanha, eles exigiam uma quantidade de terra gigantesca aqui. Então, ou seja, toda essa área aqui, onde eu estou agora sentado em cima de uma pedra histórica, que foi uma pedra que foi polida há 300 anos atrás, e eu aqui sentadinho em cima, tá bem suave na nave. Toda essa área aqui era para ser um território espanhol hoje. Só que como Portugal ele tinha essa colônia de Sacramento, para devolver o roubo, ele exigiu toda essa quantidade de terras aqui, que é muita terra. Você passa de carro aqui o dia inteiro dirigindo por aqui e não passa por tudo. É muita terra. Agora eu não sei como naquela época eles chegavam a fazer para chegar até aqui, porque aqui fica aqui na parte de trás do Rio Grande do Sul. Na época não tinha praticamente quase estrada, nada, né? Era uma aventura e tanto.